programa de hoje, Andréa Reis fala sobre carinho, Isadora Colnaghi nos desafia a desenvolver novas habilidades, Luiz Mateus fala sobre relacionamentos abusivos e o TBT do NAP traz Rejane Friedrich. Olá, eu sou a Josi e você está no NAP TV. No programa de hoje, a psicóloga Andréa Reis vai falar um pouquinho pra gente sobre carinho e como a gente pode utilizá-lo, aliás, como ele é fundamental nas nossas relações. Confere aí. Olá! Você sabe exatamente o que é uma carícia? O que é um afeto? Qual foi a última vez que você fez um carinho em alguém? Foi afetivo? Foi atencioso? É sobre essas questões que eu gostaria de falar um pouco. Esse livro, escrito pelo Roberto Chiniachik, teve a sua primeira edição em 1985. A Carícia Essencial. Nele, existe uma história a respeito de carícias. Até o título dela é uma história de carícias. Que existia uma família, um casal feliz, o Antônio e a Maria, que tinha 2 filhos, o João e a Lúcia. Esse conto foi escrito por um francês, um psicólogo francês, Claude Stenier, também há muito tempo atrás. E o que acontece? Nesse conto, ele fala que esta família, considerada uma família perfeita, vivia num mundo onde, quando uma pessoa nascia, ela recebia um saquinho de carícias, que ela podia distribuir para quem ela quisesse, na hora que ela quisesse. Esse saquinho de carícias continha nele carinhos quentes. Então, o que você ia fazer? Você encontrava uma pessoa, você podia dar esse carinho quente para outra, ela te dava o dela, e assim eles viviam trocando esses carinhos, esses afetos, esse contato. Só que o que aconteceu? Sempre tem em todo conto a bruxa má, né? A bruxa má não gostava muito disso. Por quê? Porque ela não fazia daí as poções para acabar com a tristeza, a poção para resolver o problema X, o problema Y, não precisava. Então ela pensou, o que eu vou fazer? Ela se aproximou do Antônio, pai dessa família, e começou a dizer, olha, se você começar a dar muito carinho quente, vai acabar, você vai ficar sem os carinhos quentes. E a sua família também vai ficar. E se acontecer alguma coisa e sumir todos os carinhos quentes, como é que você vai fazer? Então, o que aconteceu? Eles começaram a economizar esses carinhos. E esse carinho ficava reduzido só à família. Esse carinho não era mais espalhado para as outras pessoas. E o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a adoecer. Ficar triste porque não recebiam o carinho dos outros. Né? E aí também não podiam dar. Quem não tinha sua família, para ficar só entre família, começava a ficar sem. E aí o que essa bruxa má começou a oferecer? Poções que traziam essa alegria de volta. E o que aconteceu? Isso foi afastando as pessoas, foi deixando essas pessoas mais frias. Até que uma certa vez aparece uma pessoa especial que começa, sem conhecer a bruxa e a história da bruxa, e começa de novo a convidar as pessoas a dar o carinho para o outro, transmitir novamente, sem medo de perder. E começou a falar que isso não tinha fim, só que as pessoas não acreditavam mais. E aí eu te pergunto, esse conto lembra um pouquinho desse mundo que a gente vive hoje? A gente podia fazer algumas comparações. Até com a indústria farmacêutica, né? Que sempre tem um remédio para tudo, né? Que seria essas poções para resolver os problemas, mas que muitas vezes o carinho, a atenção, o afeto, um olhar para o outro, basta um olhar, que tu faça um olhar que direcione um carinho, uma preocupação só na forma que você olha. Como é que será que está o teu saquinho de carinhos quentes? Tu economiza, tu distribui à vontade. Muitos de nós temos medo de distribuir um pouquinho desse carinho. Então esse livro fala também desse afeto. E é esse afeto que eu quero convidar a todos para refletir e pensar. O quanto eu me permito ser afetivo? O quanto me permito ser atencioso com alguém? Será que eu estou sendo econômico com os meus carinhos quentes? Ou eu estou distribuindo sem medo de ficar sem? E o segredo está aí.
esses carinhos quentes, eles não têm fim. E eles têm um poder incrível de fazer com que as pessoas se sintam bem. E as pessoas se sentindo bem, automaticamente elas ficam saudáveis. Sabemos que o maior índice de causador de doenças é o estresse. É a preocupação excessiva, é a solidão, é a falta de ter alguém que te dê atenção, que te dê carinho, que te empreste o ombro pro show. E isso tudo tem a ver com o quê? Com os tais carinhos quentes. Então, não vamos economizar o carinho e o afeto, que numa atitude, num olhar, num abraço, pode ajudar as pessoas a se sentir muito bem. Então vamos nos tornar essa pessoa especial que chegou e mudou tudo aquilo que a Bruxa Má havia feito. Agora, a psicóloga e coach Isadora nos mostrará como a gente pode, ao longo da vida, desenvolver algumas habilidades, como perder a nossa timidez, aguçar a nossa liderança, né? Como tudo isso pode nos beneficiar, tanto na vida pessoal como também para o mercado de trabalho. Olha aí! Eu entendo que a liderança não é algo só na vida profissional, e sim tudo que a gente faz na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e aí, claro, na vida profissional. Tudo que a gente faz tem um quê de liderança e um quê de chefiar as coisas. E não que isso seja uma coisa ruim, não, é tu se sentir dono da tua própria vida e responsável por aquilo. Que liderança nada mais é do que ser responsável e fazer as coisas acontecerem. Que é a principal característica de um líder. Tem aquelas pessoas que são líderes natas, tem pessoas que acabam desenvolvendo uma liderança, ou porque fizeram cursos, ou porque estudaram muito, ou porque fizeram cursos para desenvolver essa competência, ou simplesmente porque a vida profissional foi levando para esse caminho. A vida profissional ou acontecimentos da vida, né? Tem a ver com o teu comportamento, em tu saber falar, em tu saber ouvir, saber se portar diante dessas situações conflitantes, o que é a coisa mais comum em acontecer numa equipe. Porque a gente pensar que uma equipe no trabalho é como a nossa família dentro de casa. E sempre tem uma pessoa que é o chefe daquela equipe. E na vida profissional não é diferente disso. E sim, durante as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente pode sim desenvolver essa habilidade por simplesmente amadurecer ou, claro, também fazendo cursos, buscando por onde. Ser responsável por uma equipe é isso, saber gerar conflitos, saber ouvir, saber escutar o lado do outro, saber que toda a história tem 4 lados. O meu, o teu, o da outra pessoa e o certo, né? Porque é isso. Todo mundo tem uma parte certa, todo mundo tem uma parte que não tá tão certa assim, e não tem problema, porque o legal e o diferente é ser diferente, é ter opiniões diferentes. Porque é aquela máxima, o que seria do amarelo se não fosse o preto? Porque é isso, sabe? Isso que é legal, essa diversidade de opiniões e saber que todo mundo pode crescer junto e que ninguém que não é legal ficar competindo, que eu sei mais, não, você sabe mais, não, você sabe menos. Não, a diversidade é importante, ela é muito enriquecedora. Para uma equipe crescer, para uma família se desenvolver, para um casal crescer e quem sabe criar sua família, enfim, tantas coisas que é legal ser diferente. A outra competência no mundo profissional que é importante é o planejamento e a organização. É tu saber o que tu precisa fazer agora, em tal e tal hora, o que tu pode saber, assim, organizar as tuas atividades, sabe? O que eu tenho que fazer agora, que não posso deixar de fazer de jeito nenhum. O que eu posso fazer daqui 1 hora? O que eu posso fazer no período da tarde? O que eu posso fazer amanhã? Isso aqui vai atrapalhar a vida de alguém, de algum colega meu? Isso aqui, outra pessoa está dependendo de mim? Isso aqui vai acarretar em atrasar algum trabalho meu ou de outra pessoa? Então, essa questão da organização e do planejamento é uma das coisas, uma das principais competências da vida profissional. Não importa se é líder, se é assistente, se é estagiário, não importa a posição que você está profissionalmente, mas saber organizar o tempo é imprescindível. Acho que a outra é a comunicação.
Porque eu sei que tem muita gente que é tímida, eu também já fui tímida, enfim, tantas pessoas são tímidas. Mas saber desenvolver a comunicação é bem importante, porque quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é a primeira venda que a gente vai fazer, que é de nós mesmos, de quem nós somos profissionalmente. E essa timidez excessiva, essa vergonha de falar, às vezes você é um ótimo profissional, mas você não sabe se comunicar direito. E aí ninguém sabe que você é um profissional incrível. E aí, às vezes, pode acontecer daquela pessoa que, bom, não estudou tanto quanto você, mas soube se vender melhor, acaba conquistando um emprego. Ou conquistando uma oportunidade de fazer uma palestra, por exemplo. Ou de assumir um cargo superior. Porque com certeza, assim, se a gente for olhar uma vaga de emprego, um dos requisitos vai estar lá: boa comunicação, saiba falar em público, que consiga se vender o produto, enfim. E porque é assim, né? A gente tem que saber vender o nosso peixe. Saber entender quais são as nossas qualidades, por que você deveria me contratar, por que você deveria contratar o meu serviço, se você é autônomo. Essas são as principais competências profissionais que as pessoas precisam desenvolver ou pensar lá desde o ensino médio, sabe? Fazer um curso de oratória, um curso de comunicação, um curso de planejamento e organização, gestão de pessoas. E assim, desenvolver a comunicação, desenvolver a liderança, desenvolver o planejamento e a organização não vai fazer bem só para a sua vida profissional, vai fazer bem em todas as coisas da vida. E saber organizar a vida financeira para comprar uma casa, ou fazer uma reforma, ou para ter um filho, ou para ver se você casa ou se você compra uma bicicleta, sabe? Acho que o poder maior que nós temos nas nossas mãos é se conhecer, saber o que você é bom e no que você precisa melhorar. E com certeza, por alguma coisa que você acha que você é bom, para aquela situação talvez não sirva, mas para uma outra situação talvez sirva. E vice-versa, porque eu não gosto de dizer que as pessoas têm defeitos. Eu gosto de dizer que as pessoas têm características que para algumas situações são boas, para outras não são tão boas. E assim a gente vai levando a vida. Mas esse processo de se autoconhecer é sim na terapia, é fazendo coaching, é fazendo cursos. Eu acho, né, claro, que fazer terapia, enfim, é o investimento melhor que você vai fazer para se conhecer e para conseguir desenvolver todas essas habilidades. Confere agora mais uma psicodica feita pelos nossos profissionais. E logo após a gente tem um intervalinho rapidinho, mas logo a gente volta. Eu vou trazer uma dica para vocês então sobre uma série, Big Little Lies, que é da HBO, né, que é Grandes Pequenas Mentiras, quer dizer, né, que fala muito sobre a violência, o poder, a aparência da vida, né, e quais consequências isso traz. É uma série muito rica, assim, se tu olhar por um ponto de vista das consequências disso, né? O que esse poder faz, o que o dinheiro, o que os exemplos para as crianças acabam acontecendo. Então, é uma dica de uma série que eu acho bem interessante. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região.
Cursão do Fabão desde 1993, formando alunos e preparando pessoas para o mercado de trabalho. Top of Mind no segmento de cursos preparatórios desde 2016, o Cursão do Fabão conta hoje com 10 aulas para aulas particulares e cursos para pequenos grupos com até 30 pessoas. Há 25 anos preparando para a prova do Liberato, também oferece cursos para o Enem, vestibular e concursos públicos. Tudo em um ambiente moderno e acolhedor com os mais qualificados profissionais. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem delicado, que é relacionamento abusivo. Aliás, no plural, relacionamento abusivos, né? E quem vai conversar com a gente é o psicólogo Luiz Matheus Pacheco. Olá, hoje eu quero falar com você sobre um tema bastante delicado e bastante importante, que são as relações abusivas. Recentemente, a gente teve um caso que chamou muita atenção da mídia, onde uma pessoa, mesmo após ter sofrido violência física do agressor, decidiu publicamente perdoá-lo e inclusive assumir a culpa. Mas afinal de contas, por que isso acontece? Por que essas vítimas, além de não conseguirem sair dessa relação, continuam a amar tanto os seus abusadores? Bom, a gente encontra uma pista para isso numa síndrome que ela é bastante conhecida, embora ela não conste no DSM, que é a Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, ela é caracterizada por uma vítima que se apaixona pelo seu abusador. Mas por que isso acontece? A gente precisa pensar, e vou trazer então para os relacionamentos abusivos, que essas vítimas, elas vão aos poucos abrindo mão de suas próprias vidas. O abusador vai aos poucos com suas cenas de ciúme, ou com o seu controle, ou com meios de manipulação muito mais sutis, fazendo com que essas vítimas abandonem as próprias vidas. Então essas pessoas, elas vão aos poucos, elas deixam os amigos, elas acabam se afastando da família, muitas vezes inclusive perdem o emprego, a vida delas começa a orbitar esse abusador em um grau cada vez maior, até que chega um momento que ela sente que se ela deixar essa pessoa, ela não vai mais ter vida. Ela não sabe mais nem quem ela é. Logo, ela tem uma necessidade que passa a ser vital desse abusador. Como assumir que alguém que se precisa tanto, na verdade, é um vilão? Por essa razão, e por um mecanismo de defesa psíquico, essa pessoa ela inverte essa noção, essa sensação de perigo e transforma isso em amor. Ela tenta fazer de tudo para que aquela relação permaneça boa e ela não consegue sair e não consegue deixar de amar, porque na verdade o que ela vive é uma relação de dependência e não uma relação de amor. Mas é bastante interessante pensar que existe sim saída para esse tipo de situação. É possível buscar ajuda, é possível se fortalecer. Mas é necessário também que essa pessoa se fortaleça primeiro. Então não vamos julgar essas pessoas, vamos apoiá-las, vamos ajudar de uma forma que seja possível e também respeitando os nossos próprios limites. E agora teremos o nosso último TBT NAP da temporada, né?
Ele vai se encerrar agora, final de fevereiro, sem previsão de volta, né? Mas para finalizar, escolhemos um assunto bem legal, que é sobre volta às aulas e atendimento também com adolescentes. Quem vai falar pra gente é a profissional Rejane Friedrich. Férias, que período maravilhoso. Um período muito bom para jovens, para adolescentes, para as famílias poderem descansar de um ano com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho e com muitos desafios. Mas depois dessas férias, a gente tem um recomeço. E recomeçar significa fazer uma análise, fazer uma avaliação do que deu certo, do que precisa mudar para o próximo ano. O que seriam algumas dicas importantes, talvez, para esse recomeço? Esse recomeçar essa rotina que foi alterada com o horário de férias, onde o tempo é mais livre, a organização do espaço fica diferente do que no momento, naquele período de trabalho, de aula, de rotina, de afazeres, de temas, de tarefas, de estudo. Importante é fazer uma conversa, ter uma conversa, pai, mãe, filho, conversar entre a família e fazendo uma avaliação do que deu certo, o que precisa melhorar e como fazer isso, de que forma se pode melhorar aquilo que de repente causou estranheza, causou alguma frustração no decorrer do ano letivo. Muitas vezes os adolescentes, eles se trancam no seu espaço para estudar e ficam lá no seu mundo estudando e os pais não sabem de que forma eles estão estudando. Nem sabem se os filhos realmente têm formas adequadas de estudo. O que é indicado, o que é ideal? O ideal é conversar e perguntar para o filho: como é que tu está estudando? Quais são as tuas dificuldades? Quais são as tuas facilidades? E dentro disso, desse esquema, dessa rotina nova de trabalho que vai acontecer no retorno das férias, é justamente fazer uma combinação, fazer um planejamento com metas. Que metas gostaria de alcançar nesse ano letivo? Como eu vou chegar a conseguir alcançar essas metas? E aí entra a importância da família, do pai, da mãe, para conversar com os adolescentes e não botar culpa em relação aos resultados em ninguém, mas sim fazer uma análise. Por que deu certo, por que não deu certo? O que deu certo, o que não deu certo? De que forma nós podemos melhorar os resultados? De que forma nós podemos melhorar o empenho e o desempenho escolar? Muitas vezes, dependendo da idade, o pai e a mãe acreditam que a criança tenha que dar conta do recado sozinha, que o pré-adolescente ou adolescente ele tem que dar conta do recado sozinho. Tu já é grandinho, tu já sabe, tu tem teu espaço, tu tem que organizar o teu tempo, e acabam não participando desse processo. E a criança, o jovem se sente seguro quando o pai e a mãe se preocupam com ele também, com o seu resultado, com o seu desenvolvimento de aprendizagem. Nem todas as habilidades se desenvolvem em um determinado momento. Elas são, como eu já falei, um processo. Então essas habilidades elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser desenvolvidas e tem que ter uma motivação para o estudo. E essa motivação não seria a troca de um resultado por algo material. Importante é o jovem se sentir protagonista desse processo, protagonista do seu processo de desenvolvimento, do seu processo de aprendizagem e saber que os resultados são dele, que a competência dele será resultado do seu empenho, do seu trabalho, da sua dedicação. E os pais conversar com os filhos, manter um diálogo, não de cobrança, mas um diálogo de saber como está. Conversar com os filhos a respeito do seu desempenho, do seu envolvimento nas atividades.
A volta às aulas, ela volta, é todo um glamour, né? Estiveram de férias, estão com energias redobradas, mas começa a rotina de ter que ter um horário para dormir, um horário para fazer as suas tarefas, atividades de lazer, que também são importantes, mesclar atividades de lazer com as atividades do seu trabalho de acadêmico, né? Atividades da sua competência como estudante. Importante ter um espaço bem iluminado, um espaço que não tenha interferências de internet, de televisão, de ruídos, que ele possa ter um espaço de tranquilidade para fazer o seu trabalho. E aí, muitas vezes, os pais podem interferir com exemplos, com táticas, com estratégias de estudos diferentes. Não precisa sempre estudar da mesma forma. Cada criança, cada adolescente tem habilidades melhores, ou visuais, ou auditivas. Então, tem jovens que fazem esquemas, fazem esquemas no seu caderno, utilizam canetas coloridas para grifar, para salientar determinados conteúdos importantes. Isso é uma forma. Tem outros jovens que preferem, são mais auditivos, então eles vão lendo em voz alta aquilo que eles estão estudando. Então, cada adolescente, cada pessoa tem diferentes formas, tem habilidades diferentes que vão de acordo com o perfil de cada um. Então, gente, o programa de hoje se encerra por aqui. Você pode ficar com a gente nas nossas redes sociais, né? Facebook, YouTube, Instagram. E agora também com a novidade de nos encontrar por podcasts também no Spotify. Então, não perca a oportunidade, veja a gente, compartilha a gente, escuta a gente e venha nos conhecer, venha conhecer o NAP. E lembrando que o próximo programa é o nosso programa 100, então é um programa comemorativo, ok? Tchau, tchau, boa semana!